O Brasil é um país que não pode prescindir do setor industrial. E o setor industrial precisa de máquinas. Eu vejo a história da entidade como uma história de sucesso. Nenhuma entidade dura 80 anos sem que ela tenha trazido uma contribuição muito grande para os seus associados e para o país. A Abimac sempre teve uma visão de longo prazo. Ela sempre teve a visão de que tinha que introduzir máquinas e equipamentos cada vez com maior tecnologia, com mais competitividade, com mais produtividade, para melhorar a indústria brasileira. A indústria têxtil é a primeira manufatura surgida no Brasil, isso na época do Brasil Império, né? Foi a primeira manufatura, inclusive a manufatura autorizada pelo Reino de Portugal, porque na época do reinado o Brasil não podia ter a indústria própria, né? Então foi a primeira indústria a ser autorizada pelo Rei de Portugal, e isso foi na indústria têxtil, a indústria de tecidos, né? Certo? E por essa razão, a indústria de máquinas para a indústria têxtil foi uma das primeiras, digamos, indústrias na área mecânica. Por essa razão, porque em 1937 se fundou o Sindicato da Indústria de Máquinas e Aparelhos para a Indústria Têxtil. Aliás, a Câmara de Máquinas Têxteis é a célula máter da casa, porque no início, nos anos 30, essa entidade surgiu como uma associação ou um sindicato de fabricantes de máquinas têxteis, porque a indústria têxtil na época, nos anos 30, estamos bem lá atrás, era uma indústria já pujante no Brasil, e particularmente em São Paulo. Então, ela surgiu como uma associação dos fabricantes de máquinas para a indústria têxtil. Foi a gestão do Dr. Reinhard Koch que expandiu esse conceito para os outros tipos de máquinas. Ele dizia, não existem só máquinas têxteis, existem as máquinas para trabalhar metais, que são as máquinas operatrizes ou máquinas ferramenta, essa a qual a minha empresa até hoje faz parte. Existem as máquinas agrícolas, que ajudam na agricultura, ajudam na produção da agricultura. Existem as máquinas gráficas. Enfim, uma infinidade de diferentes tipos de máquinas. Todas elas têm em comum, são equipamentos mecânicos que produzem os bens de consumo. O que a gente procurava era conseguir uma participação grande dos nossos produtos nesses sistemas de financiamento, facilitando também uma concorrência, uma igualdade no tratamento, inclusive financeiro. Naquela época, o grande problema era que todo acordo comercial impunha uma certa facilitação nos financiamentos, desde que as compras fossem feitas fora. Os financiamentos externos eram mais fáceis, mais longos, com taxas boas. E internamente nós não tínhamos praticamente nada não tínhamos financiamentos, a não ser órgãos gerais de financiamento da indústria como um todo. E o sindicato de máquina procurou atuar e conseguiu gradativamente uma orientação que procurasse fortalecer a competição dos produtos nacionais. O Reinhard Koch foi um presidente muito significativo da entidade, porque esse prédio onde nós estamos se deve à gestão dele. A Justiça resolveu desapropriar o prédio, lá o Palácio Mauá, que era da Fiesp e do Instituto de Engenharia. E aí, com isso, eles em um mês quiseram assumir o prédio. Nós tivemos que mudar. Como esse prédio aqui já estava praticamente, só faltava acabamento, se achou que a melhor forma era vir para cá. O Finame é um instrumento de vendas de máquinas muito importante.
importante pelos prazos de financiamento, taxas de juros mais favoráveis, facilita e estimula o investimento produtivo, que é algo que o país precisa. Nós desenvolvemos atividades não só junto ao FINAE, mas também junto aos bancos comerciais, que também acabaram, digamos, dando os braços para nós e nos ajudando com financiamentos especiais, com taxas de juros também especiais, que complementavam muitas vezes os financiamentos da própria FINAE e ajudavam bastante o setor. A ABIMAQ ela procura também auxiliar os seus associados nas suas vendas. Então nós apoiamos hoje 18 feiras internacionais, são várias feiras no nosso projeto Apex, e aqui no Brasil mais de 40 feiras nós apoiamos. E temos um projeto de feiras próprias, onde temos 4 feiras. Uma feira que é a maior feira do mundo a céu aberto de agricultura, que é a AgriShow, que acontece todos os anos em Ribeirão Preto. E temos mais recentemente as 3 feiras mais novas. A ExpoMAF, que é a feira de máquina e ferramenta, a Plástico Brasil, máquinas para plástico, e a FEIMEC, que é mecânica em geral. Aí um dia apareceu o presidente da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas falando que tinha visto uma feira espetacular nos Estados Unidos, que estava vindo dela, e que por que a gente não fazia uma feira parecida? Aí eu fiz uma reunião com o pessoal de máquinas agrícolas, foi em Jundiaí, eu expus a ideia de fazer a feira, e alguém da reunião sugeriu o nome de AgriShow, e nós registramos esse nome em nome da ABIMAQ. Olha, a ABIMAQ nesses últimos 70 anos teve muitas conquistas. Dá para a gente lembrar aqui rapidamente de algumas delas. Por exemplo, a desoneração das exportações. As exportações foram desoneradas através de um trabalho importante que a ABIMAQ teve. Nós temos também o crédito imediato de vários impostos federais, como PIS, COFINS, IPI, que também foi uma luta que a ABIMAQ empreendeu. Então, a gente pode dizer aqui que, tanto na questão tributária, como na questão de financiamento para facilitação da comercialização dos nossos produtos, a história da ABIMAQ se confunde com a história do desenvolvimento da indústria. Tudo aquilo que é tratado dentro da ABIMAQ é tratado por um profissional especialista. A ABIMAQ sempre atuou no legislativo, mas depois da criação e da implementação da frente parlamentar, a gente percebeu uma evolução muito grande nesse relacionamento com o legislativo, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal. O grande sonho que nós temos é eliminar os graves problemas que nos traz o custo Brasil. E esse é uma pauta constante dentro da entidade. Uma coisa que depois virou arroz com feijão, conteu Custo Brasil, nasceu na diretoria de tecnologia da ABIMAQ. Eu resolvi pessoalmente dizer, vamos medir um pouco as ineficiências que nós convivemos. E na ocasião eu chamei isto não de Custo Brasil, eu chamei de Fator Brasil. A ABIMAQ é uma entidade de classe que tem uma presença maciça na imprensa e é uma presença sempre positiva, isso é importante destacar. Com isso, com essa prática transparente e de defesa intransigente do interesse dos associados, o que ocorreu é que a ABIMAQ conseguiu cada vez mais ganhar credibilidade junto aos formadores de opinião. E com isso, a credibilidade da ABIMAQ tem crescido muito. Daí talvez a gente possa explicar um número de quase 7.000 publicações no ano de 2016. Nós conseguimos muita coisa para a ABIMAQ. Eu destacaria, por exemplo, zerar o Imposto de Produtos Industrializados, o IPI. Isso aconteceu na nossa gestão, já tinha sido iniciada uma demanda por isso pela gestão do Luiz Carlos, de Albenleite, e na nossa isso foi completado, terminou e nós conseguimos. Houve depois alguns problemas, que era a confecção de uma lista de produtos que iriam ser isentos do IPI. E nessa altura nós tivemos uma briga com o governo, era o governo Collor, e eles queriam que o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia na época, já a ministra era Zélia Cardoso de Mello, e ela queria fazer a lista. O Ministério queria fazer a lista.
E nós também. Era a nossa área. E aí o que nós fizemos? Fomos para uma disputa no Congresso. E foi votado na Câmara e nós ganhamos. Aí nós criamos uma série de diretorias para dar mais, digamos, agilidade à casa e mais assertividade às suas ações. Então, criamos uma diretoria de comércio exterior, criamos uma diretoria de relações internacionais, onde a BIMAC participava de todos os fóruns de discussão de comércio internacional do Brasil, junto com o Itamaraty. O objetivo era esse, né? Era criar, digamos, um caminho menos árduo para que as empresas alcançassem o mercado internacional. É como se a gente tivesse zerado o jogo da competitividade. Você consegue virtualizar a linha de produção, você consegue testar programas no ambiente virtual, você consegue fazer com que a máquina comunique com a máquina. Nós estamos na geração da internet das coisas, nós temos novas tecnologias de novos materiais, nós temos novas tecnologias de fabricação, como a impressora 3D, né? que permite que você faça produtos muito específicos. Então você tem novas tecnologias despontando e a integração delas todas que a gente chama de manufatura avançada. A BIMAC, ela tem 80 anos, está comemorando esse ano 80 anos. Já passou 12 presidências, ou 13º presidente. Ela, questão de 5, 6 anos atrás, ela profissionalizou a sua administração. Então, hoje tem um conselho de administração e tem uma diretoria executiva contratada para tomar conta e fazer toda a gestão dos trabalhos que o Conselho coloca como necessidade, em função do que nós ouvimos as necessidades dos nossos associados, das câmaras e dos conselhos que existem dentro da BIMAC. A BIMAC está com 80 anos porque ela superou todos os obstáculos, superou todos esses desafios. E a importância da BIMAC é justamente isso aí, em busca de trabalhar em cima de uma política industrial que nunca existiu no país, em busca de um trabalho para fortalecer a indústria brasileira, a indústria nacional, principalmente naquilo que é a indústria de bens de capital, indústria de máquinas, que é onde a BIMAC é focada.